Aleluia, shalom, meus irmãos, iniciando aqui essa nossa palavra e esse nosso compartilhar de toda quinta-feira. Eu me chamo Camille, sou a sua irmã em Cristo e quero compartilhar a palavra do Senhor a seu espírito nessa quinta-feira, em que nós podemos concordar com a palavra de Deus. Nós estamos vivendo o mês de janeiro, o surgimento da noiva, Maria, o ventre que gera o último Adão. Estamos vivendo nessa terceira semana, a Semana da Sabedoria, em que o texto de referência encontra-se em Lucas, capítulo 2, do versículo 41 ao 52. E hoje nós estamos falando especificamente nessa quinta-feira do concordar. Nós vamos concordar com a palavra de Deus e vamos concordar com as prioridades do Pai Celestial em detrimento da religião. Quero começar aqui com os irmãos explanando um pouco o texto de referência dessa semana. A Bíblia nos ensina, em Lucas 2, 41 a 52, fala que Jesus, quando ele tinha 12 anos, ele foi achado no templo pelos seus pais e estava sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os, e todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. E aí, quando Maria e José vão perguntar, questionar Jesus por que ele estava ali naquele ambiente, Jesus respondeu: "Vocês não sabem que me convém tratar dos negócios de meu pai?" E, ao mesmo tempo, depois dessa resposta, ele foi junto com Maria e José para Nazaré, e a Bíblia declara que Jesus era sujeito aos seus pais. E também depois, no versículo 52, a Bíblia declara que Jesus crescia em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e com os homens. E glória a Deus. Quero explanar aqui um pouco com os irmãos, Por que Jesus era esse jovem de 12 anos que era admirado por sua inteligência e admirado por sua resposta? Porque Jesus era esse jovem que crescia em sabedoria, em estatura, em graça para com Deus e os homens. Isso é um detalhe importante, não era só a relação dele com Deus Pai, mas era a relação dele também com os homens. E a resposta que eu creio para essa inteligência, para essa sabedoria, para esse crescimento, está no fato de que Jesus tinha como prioridade os negócios do Pai e que Jesus também se submetia aos seus pais, José e Maria. Então, em sua divindade, Jesus se submetia ao Pai e priorizava o Pai. E em sua humanidade perfeita e adequada, Jesus decidiu se sujeitar a dois seres humanos completos, Maria e José. Então, está aqui o nosso primeiro segredo. Nós precisamos, de fato, entender que em nosso espírito nós nos submetemos a Deus Pai, priorizamos Deus Pai, e que na nossa realidade de viver humano, precisamos ter uma humanidade adequada. Ou seja, nos submeter e nos sujeitar, se você é jovem, se você mora com seus pais, se sujeitar aos seus pais, como a Bíblia diz, honrando esse princípio de honrar os pais. Se você é mulher e é casada, de se sujeitar ao seu marido. Se você é cristão, que é o contexto de Efésios 5, que a palavra de Deus nos ensina a nos sujeitarmos uns aos outros debaixo do temor de Deus. Então, nós nos sujeitamos a Deus e nos sujeitamos também às pessoas. A palavra de Deus também nos exorta a nós orarmos e nos sujeitar aos governantes estabelecidos, Porque a Bíblia declara que os governantes, eles vêm para tirar aquilo que é mal e corrigir aquele que é mal. Então, que nós venhamos não só nos submeter às autoridades, mas também orar sobre elas. Então, por que Jesus tinha uma inteligência admirável? Porque ele tinha uma consagração definida. Ele tratava dos negócios do Pai. E como um homem adequado e perfeito, aos 12 anos, ele também era sujeito aos pais dele. Isso também me faz lembrar de um outro homem na Bíblia, no Antigo Testamento, que é a pessoa de Daniel. Quero ler 2 textos aqui com os irmãos, mas todo o contexto do livro de Daniel trazem elementos importantes para nós. Daniel 1:8 diz: "Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se." Daniel 6:10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então, irmãos,
Daniel, ele tinha uma consagração definida, voluntária e constante. Ele não orava de vez em quando. Ele orava de uma forma contínua, 3 vezes ao dia, com as janelas abertas em direção a Jerusalém. Daniel teve uma definição em seu espírito, junto com seus outros amigos, Ananias, Azarias e esqueci o nome do outro. A gente só fala do nome babilônico, né? Mas o nome de verdade. Ananias, Azarias e... não lembro. Tem que ler. Mas, enfim, a Bíblia nos coloca que esses homens, eles tinham uma definição. Eles decidiram não se contaminar com as iguarias do rei. Por quê? Porque aqueles alimentos, eles provavelmente não passavam pelo ritual judaico de limpeza. Pode ser que aqueles alimentos já tinham sido oferecidos a outros deuses, né? Tanto que no Novo Testamento Paulo fala: se você come um alimento e não sabe e não tem conhecimento de que ele foi consagrado a ídolos, come em paz, mas se você tem conhecimento, é melhor não comer. Então Daniel, ele decidiu não se contaminar com essas iguarias. E a Bíblia nos ensina que Deus abençoou e concedeu graça e misericórdia para Daniel e seus amigos, que eles comeram os legumes e ficaram, depois dos 10 dias de experimento, o eunuco dele liberou, né, porque Deus abençoou e deu graça para que o eunuco liberasse, ou aquele que comandasse essa situação. Eles, na verdade, viram que a fisionomia desses homens e a aparência desses homens era melhor do que o dos outros, estavam se alimentando das iguarias do rei. E a Bíblia declara que Deus abençoou Daniel e os seus amigos com inteligência, com sabedoria, e que, além disso, Daniel foi abençoado também com a interpretação de sonhos. Mas o que? Nós vemos depois disso que Daniel, ele continuamente orava 3 vezes por dia. Daniel e seus amigos, eles foram trazidos de Jerusalém para Babilônia, eles eram nobres, não era qualquer pessoa, eles participavam ali. Quando Nabucodonosor deu a ordem para que esses jovens de Jerusalém, esses homens de Jerusalém fossem trazidos, eles foram levados para lá com um propósito, era para eles serem úteis. Tragam-me sábios, jovens, inteligentes, fortes, belos. Então ali foi a seleção de toda Jerusalém entre os nobres e essa classe mais alta, e Daniel foi escolhido. Mas não era só porque Daniel se destacava por uma questão exterior. Assim como Esther também não foi destacada somente por uma questão exterior. Ela foi destacada, assim, pela sua beleza. Ela foi lá, tem toda uma simbologia. Ficou vários dias, 21 dias ali no óleo, na mirra, sabe? Se limpando, se purificando. Mas depois foi para um propósito. E nós vemos que em Daniel também a inteligência e a sabedoria exterior de Daniel e de seus amigos não era simplesmente aquilo que nós vemos e ouvimos, mas era porque Deus abençoou eles com essa sabedoria. Deus deu a interpretação dos sonhos para Daniel. Então, tudo começa em Deus, tudo parte de Deus, toda boa dádiva vem de Deus, vem do Pai das luzes. Então, nós vemos tanto na experiência de Jesus quanto na experiência de Daniel, que o que faz mesmo com que o nosso exterior expresse sabedoria, inteligência, agilidade, produtividade, é a mão de Deus sobre nós. Como Daniel, nós termos a consagração de orarmos constantemente, continuamente. Nós vemos na realidade da nova aliança que não é orar só 3 vezes ao dia, mas é orar em todo o tempo, orar sem cessar, orar no Espírito, orar com entendimento. E nós vemos na pessoa de Cristo Jesus também essa mesma consagração. Aos 12 anos ele estava buscando e priorizando as coisas do Pai, mas nós vemos ele no ministério dele com os apóstolos, com os discípulos, dele se levantando por diversas vezes de madrugada, ia a um monte e ele orava. E a Bíblia não descreve o que Jesus orava nos montes. Existem específicos momentos em que Jesus ora. Nós temos a oração do Pai Nosso, que ele ora porque é solicitado. Nós temos a oração de João 17, que é a oração sacerdotal. Nós temos a oração... eu me lembro dessas duas agora. Mas tudo com propósito. Até a oração de João 17, Jesus não ficou orando à toa, para vocês verem orando. Não. Ele estava orando para testificar para aqueles que estavam ali que ele tinha uma conexão com o Pai. Mas os momentos de oração e de busca de intimidade de Jesus com o Pai, nos montes, que era constante, diário, em vários momentos os evangelhos descrevem isso, e por ter essa repetitividade, né, de em vários evangelhos escreverem isso, eu creio que era todos os dias.
Eu creio que todos os dias Jesus se levantava de madrugada, ia para o monte e orava ao Pai. E a Bíblia não descreve esses momentos de oração. E a mesma coisa nós vemos também na pessoa de Moisés. Moisés tinha essa busca, ele foi conduzido, foi levado ali ao Monte de Sinai para escrever os mandamentos ali na tábua, mas ele tinha intimidade com Deus, ele buscava Deus, ele conhecia Deus. Tanto que os discípulos Pedro, Tiago e João, quando foram conduzidos por Jesus ao monte para orar e vigiar com Jesus, porque ele estava com a alma dele angustiada, Jesus recebeu a visitação de Moisés e de Elias. E qual que foi a resposta de Pedro? Senhor, não vamos voltar mais não, vamos fazer aqui, a gente faz uma tenda para você, para o Senhor, uma tenda para Moisés, uma tenda para Elias. Aí Jesus falou assim, Pedro, você fala umas coisas que não tem sentido, não é essa a linha central. E aí os discípulos vêm depois eles serem subidos. O ponto central, irmãos, é que quando nós buscamos a Deus, nós temos Deus como prioridade nas nossas vidas, quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça como prioridade em nossas vidas, quando nós priorizamos o Senhor e amamos o Senhor, como a Bíblia declara, nós precisamos obedecer isso. Eu quero ler aqui a palavra de Deus, nós vemos isso tanto no Antigo Testamento como na Nova Aliança. Deuteronômio 6,4 diz: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Marcos 12:28. Chegando nos escribas, perguntou-lhe: Qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: O principal é esse: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Então, o amor a Deus, o reconhecer que Deus é Senhor e que Ele é o único Deus, é desde a antiga aliança. Mas Jesus, na nova aliança, Ele repete, reproduz isso. Então, quando Ele é questionado, Senhor, mestre, qual é o mais importante dos mandamentos? E Ele está sendo questionado por um escriba, alguém que conhecia toda a lei judaica. Então, existiam muitos mandamentos, muita lei. Mas qual é o maior? Qual é o mais importante? Amar o Senhor teu Deus. Reconhecer que Ele é o único Deus, reconhecer que Ele é o único Senhor e amá-lo de todo o coração, alma, entendimento e forças. Então, essa precisa ser a prioridade das nossas vidas. A prioridade das nossas vidas precisa ser amar o Senhor, precisa ser buscar a Deus, precisa ser invocar o nome do Senhor Jesus e também buscar e priorizar o seu reino e a sua justiça. Mateus 6,33 diz: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Porque quando nós buscamos o reino de Deus e a justiça de Deus, o comer, o beber e o vestir nos são acrescentados. Nós não somos como os gentios, nós não somos gentios, nós somos pertencentes à família de Deus, somos filhos de Deus, somos aqueles que invocam o nome do Senhor Jesus, nós somos cristãos, somos aqueles que não somente imitam a pessoa de Cristo, mas temos o próprio Cristo habitando em nós por meio do Espírito. O Espírito Santo habita em nós, somos santuário e templo do Deus vivo. E é isso que a palavra de Deus nos ensina. Então, nós precisamos ter essa prioridade nas nossas vidas. E quando nós entendemos que o reino de Deus é uma prioridade, nós somos satisfeitos no nosso viver diário. Então, a Bíblia diz em 1 Timóteo 6,8: Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Tudo é excesso, irmãos. Estejamos satisfeitos com o que temos sido supridos hoje pelo Senhor. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Na versão ARA, Lucas 11:3 diz, na oração do Pai Nosso: O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Então, essa é a nossa movimentação e essa é a nossa dinâmica. Então, quando nós buscamos o reino de Deus e a justiça de Deus, nós entendemos que o reino ele é superior à religião e compreendemos que nós somos constituídos pelo reino de Deus. Então, nós precisamos ter como uma definição em nossas vidas que nós vamos nos consagrar totalmente ao Senhor. O Matinal, na semana passada, falou sobre a consagração total, porque se você não se consagra totalmente ao Senhor, você é como um pântano. Você é como um rio lamacento, você não é frio e você não é quente. Você é um pântano. E se você é um pântano, você não flui. Então, que seja mesmo o nosso sim, sim e o nosso não, não. Sejamos quente ou sejamos frio. E que eu e você escolhamos todos os dias das nossas vidas sermos
quentes, para que o Senhor não nos inclua na realidade da igreja em Laodiceia, que não é frio nem quente, mas é morno. E quem é morno, o Senhor vai vomitar da boca dele. Tiago 1,26 fala que se alguém supõe ser religioso, deixando de resfriar a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminados do mundo. Então, essa é a nossa religião. Se você se julga ser religioso, se você supõe ser religioso, se eu suponho ser religioso, a religião verdadeira que Deus deseja é essa: é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e se guardar incontaminado do mundo. É como Daniel, é como seus amigos, decidir não se contaminar com as iguarias do rei, mas comer o alimento saudável, tanto para o corpo como os legumes, que isso vai gerar em nós, como gerou neles, resultados mais eficientes, como também em nosso espírito. Nós comemos alimentos saudáveis e precisamos comer alimentos saudáveis em nosso espírito, para que sejamos guardados incontaminados do mundo. E aqui, quando nós pensamos em órfãos e viúvas, é aquilo que a Bíblia também fala no livro de Timóteo, quando Paulo vai escrever para Timóteo, fala: exercita-te na piedade, porque a piedade ela é superior ao exercício físico, porque o exercício físico ele é bom para esse tempo presente, mas a piedade em tudo é proveitosa, porque ela vai fazer com que a gente gere frutos que são eternos. Então é o que a Bíblia fala em Efésios 5, nós nos sujeitarmos uns aos outros no temor a Deus, socorrermos os irmãos nas tribulações e nos guardarem contaminados desse mundo. A Bíblia diz também no livro de Tiago, que é um livro muito prático, que se algum irmão chega para você com frio, com fome, você fala: vai, Deus abençoe, se cobre e se alimenta. Isso é inútil. Não. Se você vê o seu irmão com fome, se você vê o seu irmão padecendo de necessidade de comida, você vai, alimenta ele, você vai e dá uma roupa para ele se vestir. Isso é a religião prática. A fé sem obras é morta. Tiago fala, se você me diz que tem fé, eu te digo que tenho fé por meio das minhas obras. Então essa precisa ser a nossa movimentação, irmãos. Nós precisamos entender que a nossa dinâmica é de sermos peregrinos. Nós somos peregrinos, porque Jesus disse que na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos um lugar. A nossa morada é os céus. Nós estamos vivendo aqui como peregrinos, como forasteiros. E como peregrinos e forasteiros, nós buscamos, em primeiro lugar, ser ricos para com Deus. Nós não buscamos ajuntar tesouros nessa terra. Nós buscamos ajuntar tesouros celestiais. Porque na terra a traça corrói e o ladrão rouba, mas nos céus é preservado. Como peregrinos e forasteiros, nós nos portamos com temor a Deus na nossa peregrinação. Porque o nosso objetivo é agradar aquele a quem nos arregimentou e não nos envolver com os negócios desta vida, que é o que Paulo exorta novamente a Timóteo. Nós precisamos entender que nós somos mesmo esse lugar em que existe e somos essa casa de oração. A casa de oração na nova aliança é o nosso espírito. É o espírito intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar. Nós somos essa casa de oração. Nós podemos e devemos orar em todo o tempo. Nós não fazemos de nós mesmos, que somos a casa de Deus, um lugar de comércio, de mercadejar, não, mas o zelo pela casa do Senhor, o zelo pelo santuário do Espírito, isso nos consome. Nós somos preservados por esse zelo e nós preservamos esse zelo no que diz respeito à nossa pessoa individual como santuário de Deus e no que diz respeito também a toda a igreja e a todo o corpo de Cristo. Então, irmãos, para nós finalizarmos, que nós tenhamos uma consagração definida, constante e voluntária, que amar a Deus seja a nossa prioridade, que a nossa religião seja prática, que a fé seja exercitada com as obras, que compreendamos que somos essa casa e esse templo de oração e o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar e que nós não venhamos mercadejar, banquetear nem a nós mesmos, porque fomos comprados por alto preço, não pertencemos
pertencemos a nós, mas pertencemos a Deus, somos unidos com o Senhor em um só Espírito, somos santuário do Deus vivo, compreendendo que nós pertencemos à igreja e à noiva do Senhor, e Jesus está vindo para nos buscar. Então, que o Senhor seja com o seu Espírito, que o Senhor seja com o meu Espírito, e tendo esse entendimento, consagre o teu dízimo, consagre a tua oferta, faça o teu voto e seja constante e fiel nessa consagração voluntária diante de Deus e dos homens. Em nome de Jesus, Shalom. Aleluia, glória a Deus. Louvado e glorificado seja o seu santo nome, Senhor Jesus. Nesta manhã, Senhor Deus, nesse dia, Senhor, nós te invocamos, Senhor Jesus, nós nos inclinamos com o nosso espírito, Senhor Deus, para ti, Senhor, com o nosso espírito, como a nossa alma, como o nosso corpo, Senhor Deus, queremos te servir, Senhor Jesus. Pai, derrama mesmo da sua graça sobre as nossas vidas hoje, Senhor Jesus. Nós clamamos, Senhor, pelo teu nome, Senhor. Ó Senhor Jesus, vem mesmo com o teu dispensar, Senhor Deus, do seu Espírito, nos capacitar, Senhor Deus, vem mesmo fazer morada em nós, Senhor Jesus. Graça nós te damos, Senhor, porque nós temos acesso, Senhor Deus, a Ti. O Senhor é aquele que abriu esse novo e vivo caminho. Tira, Senhor Deus, todos os véus, Senhor Deus, todos os conceitos humanos, Senhor Deus, e nos ensina, Senhor Jesus, a sermos obedientes a Ti, Senhor Deus, a entender, a interpretar, Senhor Deus, a Tua palavra, que é verdadeira, Senhor Deus. Senhor Jesus, que é a nossa realidade para os dias de hoje, Senhor Jesus. Nós, Senhor Deus, nos achegamos a Ti, Senhor Deus. Nós que somos nascidos do Espírito, esse mesmo Espírito clama, Abba Pai, nós clamamos, Abba Pai, Senhor Jesus, nós nos achegamos a Ti, Senhor, aquele que achega ao Senhor é um só Espírito, queremos ser um só Espírito contigo, Senhor Deus, dá-nos mesmo, Senhor Jesus, dá-nos visão, Senhor Jesus, daquilo que é o Teu plano para as nossas vidas hoje, Senhor Deus, queremos estar subjugado ao Teu Espírito, Senhor Deus, debaixo, Senhor Deus, do Teu Espírito, Senhor Deus, queremos mover e fluir, Senhor Deus, conforme a Tua vontade, Senhor Jesus. Cumpra mesmo, Senhor Deus, o Teu propósito em nossa vida, Senhor. Edifica-nos, Senhor Jesus. Edifica o nosso espírito, Senhor Deus. Edifica-nos como o Teu corpo, como a Tua casa, como o Teu templo, Senhor Jesus, como o Teu templo de habitação, Senhor. Vem mesmo ganhar espaço, Senhor, em nós, Senhor, a cada dia, Senhor Jesus. Nós, Senhor Deus, te invocamos, Senhor. Vem mesmo fazer morada, Senhor Deus, em nossos corações, Senhor Deus. Nos ensina, Senhor Deus, a ser íntegros a Ti, Senhor Deus, a cada dia, Senhor Deus, a sermos fiéis, Senhor, porque o Senhor é fiel. Nos ensina a ser obedientes, Senhor Deus, à Tua palavra, Senhor, a Tua palavra que nós amamos, Senhor. Amamos a Tua palavra, a Tua presença, Senhor Jesus. Nós nos regozijamos, Senhor Deus, na Tua presença, na presença do Teu Espírito, Senhor Jesus. Vem mesmo edificar-nos, Senhor, o nosso espírito. Fortifica, Senhor Jesus. Endireita, Senhor Deus, diante de nós os caminhos, Senhor Deus. Faz-nos andar conforme a Tua justiça, Senhor Jesus. Guardamos, Senhor Deus, a Tua palavra em nossos corações, Senhor, para não pecarmos contra Ti, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Nós nos posicionamos, Senhor Deus, hoje no nosso espírito, Senhor Deus. Livra-nos, Senhor Deus, de todas as artimanhas do inimigo, Senhor Deus. Livra-nos de todas as distrações, Senhor. Livra-nos, Senhor Jesus, de nós mesmos, Senhor. Nos ensina, Senhor Jesus, tudo conforme a Tua palavra, Senhor Deus. Queremos estar alinhados, Senhor Deus, com a Tua vontade, Senhor Deus. Sonda mesmo, Senhor Jesus, os nossos corações, Senhor. Sonda, Senhor Jesus, as nossas mentes, as nossas vontades, as nossas índoles, Senhor Jesus. Nós queremos, Senhor Deus, que seja feita, Senhor Deus, a Tua vontade, assim na terra como é no céu.
Senhor Jesus. Que seja feita, Senhor Deus, a Tua vontade, Senhor Deus, que a Tua vontade prevaleça sobre as nossas vidas, Senhor Jesus, porque nós estamos, Senhor Jesus, nós estamos posicionados em Ti, fomos injetados, Senhor Deus, no Senhor, nessa videira verdadeira, o Senhor é aquele que supre, Senhor Deus, todas as nossas necessidades. Senhor Jesus, queremos ser supridos por o Senhor a cada dia, Senhor. Vem saciar a nossa sede, Senhor Deus. Queremos comer desse pão vivo, Senhor, que desceu do céu. Queremos beber dos Teus rios de águas vivas. Senhor Jesus, queremos caminhar nos caminhos que o Senhor escolheu para as nossas vidas, Senhor. Te entregar, Senhor Deus, frutos dignos de arrependimento. Senhor Jesus, louvado seja o Seu nome, Senhor, pela Tua obra em nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pelo Teu sangue, Senhor Deus, que nos comprou, que nos selou, Senhor Jesus. Hoje, Senhor Deus, somos filhos Teus, Senhor Jesus, fazemos parte do Teu povo, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Jesus, fazemos parte do Teu povo, Senhor Jesus. Queremos andar, Senhor Jesus, seguindo os Teus passos, Senhor Deus. Ó Senhor Jesus, faça, Senhor Deus, que o Deus deste mundo, Senhor Deus, não venha nos cegar, Senhor Jesus, cegar a luz do Teu Evangelho, Senhor Deus. Queremos ver, Senhor Deus, a Tua luz, Senhor. Tu és a luz, Senhor Deus, Tu és a imagem do Deus vivo, Senhor. Tu és, Senhor Deus, a imagem do Deus vivo, Senhor Deus. Ó Senhor Jesus, nós Te contemplamos, Senhor Deus, queremos Te contemplar a cada dia, Senhor Deus. Queremos sermos transformados, Senhor, conforme a Tua imagem, Senhor Deus, pelo Teu Espírito, Senhor, que habita em nós, Senhor. Vem mesmo fazer morada, Senhor, em nossos corações, Senhor. Vem ganhar a cada espaço, Senhor Deus, no nosso coração, Senhor Deus. Venha ganhar espaço no nosso espírito, no nosso corpo, Senhor Deus. Queremos Te dar, Senhor Deus, essa primazia, Senhor Deus, em nossas vidas, Senhor. Tenha a primazia. O Senhor é o primeiro, Senhor Jesus. O Senhor é mais importante, Senhor Jesus. Graça nós Te damos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Adonai ho'i lo echsar, Adonai ho'i lo echsar, binot deshe yarbitzeni, Adonai ho'i lo echsar. על מי מנוחות ינהלני נפשי ישובר ימחיני במעגל סדק ימחיני במעגל סדק למען שמו ימחיני במעגל סדק ימחיני נפשי ישובר אדוני הוי לא יחסר אדוני הוי לא יחסר בינו דשירביצני על מי מנוחות ינהלני נפשי ישובר יכיני במעגל סדק יכיני במעגל סדק למען שמו יכיני במעגל סדק
Yachini b'magili sedech leman shemo nafshi yeshover. Adonai hoi lo echsar, Adonai hoi lo echsar. Uma vez são teus tabernáculos, Senhor. Minha alma suspira e desfalece pelos átrios. O meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu e teus altares, Senhor. Rei meu e Deus meu, bem-aventurados os que habitam em tua casa. Louvam-te perpetuamente, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial de bênçãos, cobre a primeira chuva. Os cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus ancião, diante de Deus ancião. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus ancião, diante de Deus ancião. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus ancião, diante de Deus ancião. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus ancião, diante de Deus ancião. Feliz o homem que te confia. 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 De boas palavras transborda o meu coração. Ao Rei consagro o que compus. A minha língua é como pena de habilidoso escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Em teus lábios se extravasou a graça, por isso Deus te abençoou para sempre. Cinge a espada no teu flanco, herói, e cinge tua glória e majestade.
para sempre. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vossas súplices. O Senhor é minha força e o meu escudo, nele meu coração confia, e nele fui socorrido. Por isso meu coração exulta, e com meu cântico eu louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o, exalta-o e para sempre. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o, exalta-o e para sempre. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste. Eu te exaltarei, ó Senhor. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste. Eu te exaltarei, ó Senhor. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me saraste, e tu me saraste. Fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida, para que não descesse a sepultura. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças a seu nome, seu santo nome. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças a seu nome, e seu santo nome. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste. Eu te exaltarei, ó Senhor. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste. Eu te exaltarei, ó Senhor. Porque no passado momento a sua ira e seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. No passado momento a sua ira e seu favor dura a vida inteira. Uma noite ser pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Alegria vem pela manhã. Alegria vem pela manhã. Oh! Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste. Eu te exaltarei, ó Senhor. Eu te exaltarei, ó Senhor, me livraste. Eu te exaltarei, ó Senhor. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Deus, Senhor meu Deus, graças te dou para sempre. Deus, Senhor meu Deus, graças te dou para sempre. Deus, Senhor meu Deus,